62. Você lê e escreve em inglês? Sim. Um mistério que prendeu a atenção nacional. Agora, pela primeira vez, o acusado de assassinato fala, e a verdade é ainda mais perturbadora. Você está se declarando culpado voluntariamente por vontade própria? Sim. Um acordo, uma promessa, e agora a esposa do assassino de Gilgo Beach tem algo a dizer. Eu sou Anjanette Levy, e este é o Crime Fix. Antes de entrarmos nesse caso incrivelmente horrível sobre os assassinatos em série de Gilgo Beach, quero te contar sobre um aplicativo que tenho usado e que eu realmente gosto. Ele se chama Upside. E o Upside vai te dar dinheiro de volta em coisas que você compra todos os dias, como gasolina, supermercado e comida para viagem. Aqui está o que você precisa fazer. Você baixa o Upside de graça. Você escolhe uma oferta em um dos mais de 100 mil parceiros, paga com seu cartão e, após confirmar a compra, recebe o dinheiro de volta. Então, digamos que eu precise abastecer ou queira pedir comida para viagem em uma noite. Eu vou procurar ofertas no Upside primeiro. Após gastar o dinheiro, o valor aparece no app e posso transferi-lo para minha conta bancária. Usuários frequentes do Upside recebem em média $154 de volta por ano, o que é incrível. Para receber seu dinheiro de volta, clique no link na descrição ou escaneie o QR Code que aparece na tela e use o código CrimeFix para ganhar 25 centavos extras por galão no primeiro tanque. Durante anos, houve um mistério em Long Island. Várias mulheres desapareceram e depois foram encontradas assassinadas. Mas agora, esse mistério foi resolvido. E o homem responsável pelos assassinatos das mulheres, Rex Heuermann, admitiu ter cometido os crimes após anos de negações. Rex Heuermann, agora podemos dizer, é o assassino em série de Long Island. Esse caso, claro, remonta ao início dos anos 90, é absolutamente horrível. Antes de abordar a confissão de culpa de Rex Heuermann, vamos falar das vítimas e do contexto que nos trouxe até aqui. Todas as mulheres tinham semelhanças. Eram de baixa estatura, atraentes, e algumas delas haviam trabalhado como profissionais do sexo. Os detetives em Long Island acreditam que os assassinatos foram obra de uma única pessoa, apelidada de assassino em série de Long Island. Todas essas mulheres tinham famílias que as amavam, mas as 8 cruzaram o caminho de um monstro que as usou e descartou como lixo, algumas delas ao longo da Ocean Parkway, perto de Gilgo Beach. 4 dessas mulheres ficaram conhecidas como as 4 de Gilgo. Maureen Brainerd Barnes desapareceu em 2007. Melissa Bartholomew desapareceu em 2009. Megan Waterman e Amber Costello foram mortas no ano seguinte, em 2010. Os restos mortais de todas as mulheres foram achados em dezembro de 2010, ao longo de Gilgo Beach. Elas estavam enroladas em tecido de juta. Um documento judicial descreveu como a parte inferior do corpo de Maureen Brainerd Barnes foi amarrada com um cinto. A fivela tinha as iniciais WH, que os investigadores acreditavam poder ser as iniciais do pai de Rex Heuermann, William Heuermann. Em abril de 2011, restos parciais identificados depois como de Valerie Mack foram achados ao longo da Ocean Parkway, perto de Gilgo Beach. Em novembro de 2000, caçadores encontraram parte dos restos de Valerie Mack em sacos de lixo pretos, com torso, pernas e braços amarrados com corda. Por anos, ela era conhecida apenas como Jane Doe número 6, até que testes de DNA revelaram seu nome. Levaria quase 13 anos em meio a erros na investigação, mas o monstro que estava atacando as mulheres seria identificado por meio de DNA e tecnologia de telefonia celular como Rex Heuermann. Heuermann era um arquiteto que morava em Massapequa Park, em Long Island, mas viajava todos os dias para Manhattan a trabalho. Ele morava em uma casa pequena que havia pertencido aos seus pais. Promotores afirmaram ter usado DNA de uma crosta de pizza descartada por ele para relacioná-lo a fios de cabelo encontrados em algumas das vítimas. Outros fios de cabelo foram identificados como pertencentes à filha e à esposa dele. Apesar disso, Heuermann afirmou ser inocente. Após ser acusado pelos assassinatos das 4 de Gilgo, a investigação continuou, assim como o trabalho do grande júri. Os restos mortais de outras mulheres foram encontrados não apenas ao longo da praia de Gilgo, mas também em outros locais em Manorville. E em junho de 2024, o grande júri indiciou Rex Heuermann pelo assassinato de Jessica Taylor em 2003 e pelo assassinato de Sandra Costilha em 1993. O crânio, mãos e antebraço de Taylor foram achados na Ocean Parkway,
próximo à praia de Gilgo, na mesma região das 4 de Gilgo, cerca de 1,5 km adiante. O restante do corpo dela havia sido encontrado anos antes, em 2003, e partes do corpo dela tinham sido mutiladas em Manorville. Um único fio de cabelo foi encontrado em um tecido no qual ela havia sido enrolada. Em novembro de 1993, 2 caçadores encontraram o corpo de Sandra Costilla em North Sea. O pedido de fiança para Herman afirmava que Costilla estava deitada de costas com os braços estendidos acima da cabeça e ela tinha múltiplos ferimentos de faca no rosto, seios, coxas e área genital. Em junho de 2024, o promotor Ray Tierney revelou resultados de DNA que, segundo ele, mostravam que Rex Huerman assassinou as mulheres. A tabela exibia resultados de testes feitos em fios de cabelo de 5 mulheres. O cabelo de Rex Huerman foi achado em Sandra Costilla, Megan Waterman e Jessica Taylor. Fios de cabelo da esposa e da filha de Rex Huerman foram achados em Amber Costello, Megan Waterman e Maureen Brainerd Barnes. Um fio de cabelo de uma ex-namorada de Rex Huerman foi achado em Sandra Costilla. Rex Huerman foi depois acusado do assassinato de Valerie Mack, ligada a ele por promotores após testes de DNA em fios de cabelo encontrados em seu corpo. Quero deixar claro que, segundo o promotor, ele não acredita que a esposa, a filha ou a ex-namorada de Rex Huerman tenham envolvimento nesses assassinatos. Ray Tierney afirmou que a família de Rex Huerman estava fora quando os homicídios ocorreram na casa. No meio dessa investigação, testes de DNA identificaram outra vítima, Karen Vergata, que desapareceu no dia de São Valentim em 1996. Ela tinha apenas 34 anos. Por anos, ela era conhecida apenas como Jane Doe, de Fire Island. Suas pernas foram encontradas lá em abril de 1996, e em 2011 seu crânio foi encontrado em Toby Beach, no condado de Nassau. Rex Huerman não foi acusado pelo assassinato de Karen Vergata, mas se tornou suspeito após ser preso. Além das evidências de DNA que o promotor Tierney disse ligarem Huerman aos assassinatos, ele citou outras provas: relato de testemunha, evidências digitais e uma coleção de revistas e reportagens sobre os crimes na casa de Huerman. Os promotores escreveram em um documento de fiança em 2024 que pornografia violenta foi encontrada nos dispositivos eletrônicos de Huerman e que ela retratava amarração, tortura e morte. E eles disseram que recuperaram um documento de planejamento que havia sido excluído, mas que esteve no computador de Huerman de 2002 a 2004. Um dos documentos tem categorias rotuladas como problemas, suprimentos, DS e TRG. Os investigadores acham que DS são locais de descarte e TRG significa alvo. Na categoria de problemas, há itens como DNA marcas de pneus, manchas de sangue, impressões digitais, testemunhas, rastreamento de suprimentos, pegadas, abordagem policial, entre outros. A lista de suprimentos também parece conter coisas que poderiam ser usadas para torturar uma pessoa, fazer uma limpeza ou manter tudo limpo. Protetores de sapato, soda cáustica ou ácido, rádio da polícia, corda ou fio, serra de corte, luvas médicas, desentupidor de ralos, filme fotográfico. E sob DS, DS 1000 Road, local do container de lixo, da próxima vez, reconhecer locais de containers de lixo. Em TRG, T1 menciona Megan com um ponto de interrogação. Isso significa Megan Waterman? Não sabemos. Ela foi morta anos após a provável criação deste documento. O documento também afirma que pequeno é bom. As 4 de Gilgo eram todas de baixa estatura. Outro documento discutia pré-preparo, preparo e pós-evento. O pré-preparo incluía a inspeção do veículo, reconhecimento e consulta de previsões do tempo. E o preparo listava uma área de espera, mesa de montagem, barra transversal e ponto fixo. O documento de fiança diz que um ponto fixo no bondage é um ponto de fixação no teto que suporta o peso de uma pessoa sendo suspensa do chão. Rex Huerman lutou para que as provas de DNA no caso fossem excluídas, pois ele mantinha sua inocência, mas ele perdeu essa batalha. As provas de DNA seriam apresentadas no julgamento dele, que estava marcado para começar em setembro deste ano. A seguir, meritíssimo. Mas hoje, uma reviravolta quando Huerman mudou sua resposta à acusação. Nos autos com o número 8, Rex Huerman. Vou fazer as renúncias primeiro, tudo bem? Para o réu Michael Brown, É entendimento da promotoria que o réu irá se declarar culpado de 7 acusações na denúncia, especificamente das acusações de 1 a 3 e das acusações de 7 a 10.
As acusações de 4 a 6 serão retiradas no momento da sentença do réu, além de reconhecer e admitir sua culpa factual, ou seja, todos os elementos das acusações de 1 a 3 e de 7 a 10 da denúncia. O réu também concorda que, embora não tenha sido acusado por esse crime, ele admitirá, como parte de sua confissão, que causou intencionalmente a morte de Karen Vergata e transportou e deixou seus restos mortais no condado de Suffolk em 1996. O escritório do promotor concorda que, em troca do réu se declarar culpado das acusações de 1 a 3 e de 7 a 10 da denúncia e admitir o assassinato de Karen Vergata pelo qual ele ainda não foi denunciado, o escritório do promotor recomenda a seguinte sentença: acusações 1 a 3, homicídio em primeiro grau. Sentença máxima, prisão perpétua sem liberdade condicional a cumprir consecutivamente. Acusações de 7 a 10, a sentença máxima de 25 anos à prisão perpétua a serem cumpridas consecutivamente entre si e também com as sentenças das acusações de 1 a 3. Resumindo, o réu aceita cumprir 3 prisões perpétuas consecutivas sem chance de liberdade condicional sobre as acusações de 1 a 3, seguidas de 4 sentenças consecutivas de 25 anos à prisão perpétua, todas cumpridas em sequência. Caso o réu confesse o assassinato de Karen Vergata, a confissão de culpa do réu e este acordo de confissão irão satisfazer e abranger o homicídio de Karen Vergata, pelo qual o réu ainda não foi denunciado. Em troca de todas as confissões acima, não haverá mais processos relacionados aos assassinatos das 8 vítimas mencionadas. Karen Vergata, Valerie Mack, Jessica Taylor, Maureen Brainerd Barnes, Melissa Bartholomew, Megan Warderman e Amber Costello. O réu reconhecerá, tanto oralmente quanto por escrito, que recebeu uma quantidade volumosa e suficiente de provas para tomar uma decisão informada sobre sua confissão aqui hoje. O réu também renunciará a quaisquer objeções quanto ao cumprimento por parte do promotor do artigo 245 da Lei de Procedimento Penal. O réu também concordou em retirar todas as moções pendentes neste tribunal. Conforme estabelecido na renúncia por escrito ao direito de apelação, o réu concorda em renunciar ao seu direito de apelar, o que inclui a decisão desta Corte sobre a audiência Fry, assim como qualquer alegação de que a sentença imposta por este tribunal é excessiva. O réu ainda reconhece que foi plenamente informado por seus advogados sobre os direitos e privilégios que está renunciando e que sua renúncia está sendo feita de forma consciente e voluntária, com o objetivo de receber o benefício de não ser acusado pelo assassinato de Karen Vergata ou por quaisquer outras acusações relacionadas às mortes de Maureen Brainerd Barnes, Melissa Bartholomew, Megan Warman, Amber Costello, Valerie Mack, Jessica Taylor e Sandra Castilha. Então chegou o momento de Rex Horman, agora reconhecido como o assassino em série de Gilgo Beach, responder às perguntas da juíza. Senhor Brown. Ele pode ficar sem as algemas por um momento só para assinar isso? Sim. Meritíssimo. Tudo bem. Rex, nós vamos assinar isso. Assine bem aqui, por favor. Senhor Hillman, antes de colher sua declaração formal, tenho algumas perguntas para lhe fazer. Vou fazer perguntas simples e óbvias, mas preciso fazê-las, tudo bem? Sim, meritíssimo. Quantos anos você tem? 62. Você lê e escreve em inglês? Sim. Você discutiu este caso com seu advogado? Sim, eu discuti. Conversou o suficiente com seu advogado sobre o caso? Sim, eu tive. Após falar com seu advogado, você entende que é do seu interesse se declarar culpado em vez de ir a julgamento. Sim, meritíssimo. Você está satisfeito com a atuação do seu advogado neste caso? Sim, estou. Devo dizer que os advogados de ambos os lados deste caso foram excelentes, advogados incríveis. Você entende que ao se declarar culpado, é como se tivesse sido considerado culpado após julgamento? Sim, meritíssimo. Você entende que ao se declarar culpado, está abrindo mão de vários direitos muito importantes? Sim, meritíssimo. Agora, esses direitos incluem o seu direito a um julgamento pelo tribunal do júri, seu direito de exigir que a promotoria apresente provas e testemunhas para provar sua culpa, além de qualquer dúvida razoável. Seu direito de contra-interrogar e testemunhar em sua defesa, ou ficar em silêncio, além de chamar testemunhas ou apresentar provas. Você entende esses direitos como expliquei? Sim. Ao se declarar culpado, você abre mão desses direitos? Sim. Sim, entendo. Esta parte é muito interessante, pois Michael Brown fala sobre uma condição do acordo. Além da promessa registrada, alguém como eu, seu advogado, o promotor ou outra pessoa fez alguma promessa a você para que se declarasse culpado? A única coisa que quero acrescentar
Meritíssimo, o Sr. Tierney afirmou que, com as declarações de culpa que faremos hoje, não haverá outros processos referentes às 8 vítimas citadas. Ele também, meu cliente, também está obrigado a cooperar de forma completa, verdadeira e justa com a unidade de análise comportamental do FBI, como parte do que acabamos de discutir. Alguma outra promessa, Matthew? Além do que acabei de dizer. Não. Você está se declarando culpado voluntariamente e por livre e espontânea vontade? Sim. Vamos juramentar o réu agora. A parte restante da audiência, onde Rex Herman confessou e respondeu a perguntas específicas sobre os crimes, não pôde ser gravada. Então, Rex Herman, como parte do acordo em que se declarou culpado, prometeu que vai cooperar com a unidade de análise comportamental do FBI. Essa unidade estuda assassinos em série há décadas para descobrir como eles se tornam os assassinos que são, na esperança de aprender mais sobre eles para, possivelmente, prevenir crimes futuros e capturar assassinos em série mais rapidamente no futuro. Após a audiência, a esposa de Rex Herman, Asa Ellerop, falou brevemente. Ela havia apoiado o marido após sua prisão. Meus pensamentos e orações estão com as vítimas e suas famílias. A perda deles é imensurável. E o foco deve estar neles neste momento. Eu peço que vocês deem um pouco de privacidade à minha família enquanto eles passam por esse momento tão difícil. E o advogado de Rex Herman explicou por que seu cliente decidiu se declarar culpado. Eu não posso revelar nossas conversas que são confidenciais, mas vou dizer que chegou um momento nessa defesa em que Rex disse, eu quero me declarar culpado. Direi o seguinte, certamente várias das preocupações dele, ele tinha muitas razões para não querer ir a julgamento e se declarar culpado. Ele certamente queria poupar as famílias das vítimas do sofrimento de um julgamento e, ao mesmo tempo, poupar sua própria família desse sofrimento. Então, eu sei que houve conversas durante a defesa entre os membros da família dele e ele próprio a respeito disso. Sim. Agora eu quero passar para alguém que cobre o caso do assassino em série de Gilgo Beach há 16 anos. Ela conhece o caso por dentro e por fora. Ela é repórter investigativa do Law and Crime. Kristen Thorne, sei que você está fora do tribunal no condado de Suffolk. Primeiro, quero saber sua reação ao Rex Herman mudar sua declaração de inocência depois de tanto tempo dizendo, eu não fiz isso. Angelete, acho que não é totalmente surpreendente. O julgamento estava marcado para setembro. Então, sabe, o cerco estava se fechando para Rex Herman. A advogada dele vinha tentando anular as provas de DNA. Foram encontrados fios de cabelo em várias dessas vítimas que basicamente foram ligados ao Rex Herman. E a advogada de defesa dele, por mais que tentasse, não conseguiu anular essa prova. E eu acho que isso foi, sabe, meio que um dos pregos no caixão, porque eles sabiam que Rex Herman sabia que não tinha como escapar disso. Na verdade, a Angenete está surpresa hoje porque já sabíamos dos 7 assassinatos pelos quais ele foi acusado. E então hoje, nesse acordo judicial, ele se declarou culpado por matar outra mulher, uma 8ª mulher. Agora, ele não está sendo acusado por isso. É aí que a lei fica um pouco mais complexa, mas ele admitiu que matou Karen Vergata. Ela era alguém que já tínhamos pensado que fazia parte desse padrão. E agora, hoje, Rex Herman confirmou que ele estrangulou. O promotor, Ray Tierney, foi passando o nome de cada mulher e perguntou, como você a matou? E toda vez ele dizia estrangulamento, e então ele admitia. Depois admitiu que descartou os corpos em vários lugares e desmembrou alguns deles. E parecia, Kristen, que ao longo dos anos ele mudou o seu modo de agir. Ele estava desmembrando algumas dessas vítimas, as vítimas que foram mortas no início dos anos 90. Sabe, Sandra Costilla não foi desmembrada, mas Karen Vergata, como você disse, foi, assim como Jessica Taylor e Valerie Mack também foi. Mas depois ele mudou o seu modo de agir. Houve alguma discussão sobre isso no tribunal? Ou foi algo mais direto? Sabe, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sim, Angelete, muito clínico, como diriam hoje em dia. Muito assim, é disto que você é acusada. Você entende? Sim, eu entendo. E do jeito que ele reconheceu, Angenete, o que ele, sabe,
Cada uma dessas perguntas eu comparo com alguém fazendo um pedido em um restaurante e o garçom perguntando: é isso mesmo que você queria pedir? E você responderia: sim, foi isso que eu pedi, era desse jeito, sem emoção, era tudo muito objetivo. Então, você fala sobre o padrão. Sandra Costia, como você mencionou, foi um assassinato brutal, brutal mesmo, mas ela não foi desmembrada, porém o corpo dela foi deixado de uma forma que era muito, muito perturbadora. Ela tinha roupas que foram penduradas ao redor do corpo e várias outras coisas. E então temos o desmembramento das 3 próximas vítimas, incluindo decapitação. E então chegamos às 4 de Gilgo. Essas são as 4 trabalhadoras do sexo que foram encontradas em dezembro de 2010. Foi nesse momento que a polícia percebeu que tinha um serial killer nas mãos e disseram isso ao público. Então, apesar de partes de corpos terem sido encontradas antes, só com as 4 de Gilgo que alguém, a mídia, o público, a polícia, teve alguma ideia de que tudo isso estava conectado. E então, quando começaram a investigar as 4 de Gilgo naquela área de Gilgo Beach, que fica na costa sul de Long Island, começaram a encontrar esses outros restos mortais. Sim, o caso da Sandra Costia, todos são assassinatos brutais e horríveis, mas esse é especialmente terrível. Sabe, nós falamos mais cedo no podcast sobre como ela foi mutilada. E é realmente um caso muito perturbador e horrível. Também havia muitas evidências eletrônicas. Falamos sobre as evidências de DNA aqui, os fios de cabelo que ligaram Rex Hurman a esses homicídios. Mas também havia evidências eletrônicas. Você sabe, o celular dele o ligou a esses crimes, mas também havia muitas evidências que os promotores disseram que conseguiram recuperar e descobrir, mostrando o planejamento meticuloso dele em relação a esses crimes. E eu acho que isso adiciona uma camada de complexidade a tudo isso e mostra como ele estudou isso ao longo de vários anos. O que você pensa sobre isso? Sim, os promotores revelaram hoje que entregaram à defesa 120 terabytes de provas e 7.015 páginas de evidências. Então, é realmente uma quantidade incrível de provas. Tanta coisa que o advogado de Rex Hurman, Mike Brown, disse isso em sua coletiva de imprensa após a audiência, afirmando que a promotoria fez um trabalho incrível. Quando até o advogado de defesa admite o bom trabalho da promotoria, a situação é difícil. Agora vamos falar dos celulares descartáveis. Fico feliz que você tenha mencionado, porque das 4 vítimas de Gilgo, as informações específicas que ouvimos hoje sobre Rex Hurman eram sobre 3 deles. Não foi sobre Maureen Brainerd Barnes, mas envolveu Sandra Costilla, não Sandra Castilla, mas 3 das 4 vítimas de Gilgo. E hoje ele admitiu, Rex Hurman, que usou um celular descartável para atrair essas mulheres com promessas de dinheiro porque elas trabalhavam como profissionais do sexo. E que ele as matou e as envolveu em estopa ao redor da cabeça, do meio do tronco e também das pernas. E esse foi a única admissão concreta de detalhes específicos que conseguimos de Rex Hurman hoje. Sobre outras evidências, sim, Angenete, já sabíamos disso há muito tempo. Os promotores analisaram todos os dispositivos dele. Ele tentou apagar muitas buscas, mas sabemos que sempre conseguem recuperar essas coisas. E encontraram. Além de pornografia violenta, eles também encontraram quase como listas de verificação de como ele iria cometer esses assassinatos. E uma lista de tarefas, se preferir, de que ele precisava conseguir certos suprimentos. Da próxima vez, certifique-se de acertar ela mais forte na cabeça. Coisas realmente perturbadoras que, na verdade, batiam com o que os promotores acreditam que aconteceu com essas vítimas. E assim, eles descobriram uma quantidade enorme de evidências digitais nesse caso também. Acho que, obviamente, ninguém sabe o que se passava na cabeça dele, mas vou te dizer uma coisa. Mike Brown disse isso hoje. Para Rex Hurman foi um alívio, pois ele vinha carregando o peso do que fez durante todos esses anos. Não apenas desde que foi pego, mas certamente nos últimos 3 anos. Lembre-se, ele está praticamente em confinamento solitário há 3 anos. Ele fica em uma cela 23 horas por dia e agora ele está sozinho.
Agora ele enfrenta 7 penas de prisão perpétua e será sentenciado em 17 de junho. Aliás, Mike Brown espera que Rex Herman faça uma declaração durante a audiência de sentença. E então, de muitas maneiras, talvez um dos motivos pelos quais vimos hoje essa postura muito, eu não quero dizer indiferente, foi apenas muito objetiva. Tipo, sim, foi isso que eu pedi. Sabe isso? E ele respondeu diretamente para Tierney. E ele não precisava fazer isso porque Mike Brown está acompanhando tudo. Sabe, eles já tinham tudo preparado, exatamente o que Ray Tierney ia dizer para Rex Herman. E dava para ver Mike Brown acompanhando tudo nessa página. E Mike Brown nunca levantou o olhar, mas Rex Herman, quando era a hora dele reconhecer, ele olhava diretamente para Ray Tierney e dizia: sim, sim, eu fiz isso, foi isso que eu fiz. Então, talvez parte do motivo pelo qual hoje ele pareceu tão despreocupado seja porque ele já vem pensando sobre isso. Pelo menos Mike Brown diz que nas últimas semanas ele vem se preparando para este dia. Bem, eu espero que essas famílias, se quiserem, na audiência de sentença, talvez a gente ouça algumas delas nesse momento em junho, porque isso vai dar a elas a oportunidade de se dirigir ao tribunal e ao homem que tirou a vida de seus entes queridos. Nesse momento, talvez ouçamos essas pessoas, já que hoje foi só mais um procedimento técnico, uma formalidade. Como você disse, foi muito. Foi isso que eu fiz, sim, eu fiz isso, esse tipo de coisa. Kristen Thorne, muito obrigada por participar. Agradeço. Obrigada, Anjanette. O promotor do condado de Suffolk, Ray Tierney, que liderou a criação da força-tarefa de Gilgo Beach, falou após Herman mudar sua declaração de culpa. Ele estava cercado por alguns familiares das vítimas. Esse réu andava entre nós, fingindo ser um pai de família comum dos subúrbios, quando na verdade, o tempo todo, ele estava obcecado em escolher mulheres inocentes para matar. Ele identificou essas mulheres, atraiu-as para o condado de Nassau, assassinou-as e deixou seus corpos no condado de Suffolk. Ele achava que ao matá-las, poderia silenciá-las para sempre e ficar impune. Mas ele estava errado porque foram essas vítimas, essas mulheres, que se recusaram a ficar em silêncio. Primeiro, esse silêncio foi quebrado pelas famílias das vítimas, que lutaram por seus entes queridos. E lutaram por justiça. Para cada família que ainda está procurando, ainda esperando, ainda resistindo, por favor, não percam a esperança. Mesmo quando parecer impossível, mesmo quando os anos passarem e o silêncio pesar, continuem. Seus entes queridos importam. Eles não foram esquecidos, e um dia as respostas podem chegar. Por fim, para Maureen, a promessa que fiz a você há tanto tempo era simples. Desculpa. Eu nunca deixaria de buscar justiça por você ao longo de todos esses anos, em cada obstáculo, em cada pergunta sem resposta. Eu carreguei você comigo e cumpri essa promessa. E hoje isso se cumpriu. A justiça finalmente chegou até você. Sua voz nunca foi silenciada. Sua história nunca foi esquecida. E sua vida sempre será mais do que a tragédia que te levou. Este momento não é o fim, mas um lembrete de que o amor resiste, a verdade prevalece e a esperança nunca desaparece. Mesmo nos momentos mais sombrios, a justiça encontrará seu caminho. Rex Herman, o assassino em série de Gilgo Beach, será formalmente sentenciado em junho. O Law and Crime vai cobrir essa audiência para você. E é isso neste episódio do Crime Fix. Eu sou Anjanette Levy. Muito obrigada por estar comigo e, por favor, lembre-se das vítimas neste caso e em todos os casos. Te vejo aqui na próxima.